Após anos passando vergonha ao vivo por defender argumentos e ideologias de esquerda, Amanda Klein está de volta. E desta vez, ela procurou cutucar a onça com vara curta. Amanda Klein coleciona uma série de frustrações e de sabores e derrotas. Se utilizando de fracos argumentos, Amanda, para a surpresa de ninguém, passou uma vergonha lendária. Te convido agora a assistir a este vídeo sensacional. Mas antes, não se esqueça, o seu like e a sua inscrição é de extrema importância. E nós, o povo que nunca desiste de lutar, precisamos nos fortalecer. Compartilhe este vídeo para que mais guerreiros se despertem, porque juntos nós somos mais fortes. Enfim, fique com o vídeo. Eu quero voltar um pouco àquele estudo que faz, o estudo melhor não dizendo, né, um artigo que faz uma relação falaciosa entre queda dos índices de segurança pública e armas em circulação. Primeiro, eu fui ver algumas das causas apontadas, e não tem nada a ver com o efeito Bolsonaro, para a diminuição da criminalidade nos anos de 2018 ou 2019, ou seja, uma queda que começa e é anterior ao governo Bolsonaro. Ele só estava um ano no mandato, não teve nenhuma política de segurança pública assim que houvesse tantos holofotes para fazer a criminalidade cair em 2019. O Fórum de Segurança Pública apresenta alguns motivos para essa queda. Trégua entre PCC e Comando Vermelho, que disputam territórios na região Norte e Nordeste, criação do Ministério da Segurança, aprovação no Congresso do Sistema Único de Segurança Pública e mudança no modelo de financiamento do Fundo Nacional de Segurança Pública, além de boas políticas implementadas em estados como São Paulo, Paraíba e Espírito Santo. Ou seja, são motivos muito localizados e muito concretos para a queda, para a diminuição. Já os dados que são utilizados pelo Fabrício, no artigo dele da Gazeta do Povo, uma pessoa ligada à causa armamentista, ele usa números do DataSUS. São números que têm um delay, são números que têm um atraso no registro e são atestados de óbitos. E eles, muitas vezes, no começo, havia uma correlação entre esses índices e os boletins de ocorrência da Polícia Civil, os números informados pela Polícia Civil. Mas em 2020, que são os dados que ele usa em particular, há uma grande discrepância entre esses números. Na Polícia Civil, a Polícia Civil de todo o país informa 50 mil mortes violentas e os números do DataSUS apontam para 45 mil mortes violentas. É difícil imaginar que as polícias tenham inflado esse número. O número correto provavelmente é de 50 mil. Portanto, se você usasse os números da Polícia Civil e não do DataSUS, você veria que não houve essa maior diminuição em 26 anos, muito pelo contrário. E aí a minha pergunta concreta ao deputado é a seguinte: qual a política de segurança pública deste governo, do governo Bolsonaro, já que o senhor diz que aumento de armas em circulação não é política de segurança pública, eu fico na dúvida qual a política de segurança pública desse governo. Olha, Amanda, dizer para você que, em primeiro lugar, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, para mim, não serve para absolutamente nada. Usar argumento de Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Deixa eu concluir, por gentileza. Tem técnicos do IPEA. Peraí, eles são completamente tendenciosos. Eles fazem o Atlas da Violência em parceria com técnicos do IPEA, que é um órgão do governo federal. Metade das cadeiras do Conselho do Fórum Brasileiro de Segurança Pública é ocupado por policiais. Como assim? Sim, Amanda, tem policial de esquerda também, não sei se você sabe, mas vamos lá. Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Instituto Sou da Paz, ONG Fogo Cruzado, para mim não serve de embasamento nenhum. Eu estou falando aqui com a experiência de um policial que trabalhou, eu não sou especialista de ar-condicionado. Eu combati o crime organizado. Mas os registros de polícia civil servem para alguma coisa? Amanda, serve. Se você deixar eu concluir, eu agradeço. 50 mil. Boletim de ocorrência é mais ou menos. E mesmo, vamos usar o seu dado, tá? Eu vou acreditar no que você está falando, que foi 50 mil. Mesmo assim, sendo 50 mil, já é uma redução histórica, de 60 mil para 50 mil número de mortes. E o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Instituto Sou da Paz, utilizar isso como argumento, eles são tendenciosos, enviesados, que defendem sim a criminalização, a bandidolatria dos policiais e tratam o bandido criminoso como um coitadinho vítima da sociedade, que acham que a legislação... Eu posso falar a mesma coisa desse debate aqui, que é enviesado e que é ideológico. Não, o meu debate não tem ideologia, é um policial que está falando com você, que combateu o crime organizado. Quando eu fui obrigado a utilizar a minha arma de fogo, lá do outro lado eu não vi se o criminoso era negro, se era pobre, se era azul, se era amarelo, eu só vi o disparo de arma de fogo vindo na minha direção e eu reagi à injusta agressão, é isso. Mas vamos lá, política de segurança pública do governo federal.
primeiro, a gente está querendo transferir a responsabilidade dos governos estaduais para o presidente da República. Porque no Pacto Federativo, segurança pública que aflige a população não mora na União. E as polícias, aqui em São Paulo especificamente, a única instituição do Estado que está presente nos 645 municípios é a Polícia Militar. Qual é a política de segurança pública do PSDB aqui no Estado de São Paulo? Onde o PCC, a maior facção criminosa da América Latina e uma das maiores do mundo, iniciou lá em 1993 e hoje talvez seja, movimente aí bilhões e bilhões de dólares com o tráfico internacional de drogas. O que foi feito? Absolutamente nada, pelo contrário. Inibiram os policiais e fizeram vista grossa. A real, Amanda, é a seguinte: o crime organizado, ele entendeu que confronto com a polícia não é vantagem para eles. Isso aconteceu em 2006, quando eles tentaram paralisar o Estado de São Paulo e perderam muito dinheiro. O crime organizado visa lucro. É isso que eles querem, dinheiro, com a venda do tráfico internacional. Os 3 maiores produtores de cocaína do Brasil, aliás, do mundo, são vizinhos do Brasil. E a droga obrigatoriamente passa, a maior parte dela, pelo nosso país. O que está sendo feito para combater isso? E aonde que o Estado deve entrar? E aí, porque eu não quero transferir a responsabilidade para o presidente da República. Sabe quem é o maior responsável para melhorar a segurança pública no Brasil? Congresso Nacional, deputados e senadores. Se a gente não oferecer a reforma do sistema de justiça criminal passando prioritariamente pela legislação, nada vai acontecer. Enquanto o criminoso não tiver medo de ser punido e não for punido adequadamente no Brasil, vai ser o caos da segurança pública, vai continuar sendo. Liberdade é direito de reunião, de manifestação cívica, pacífica. Ele não fez essa restrição. Então o policial militar, alguns estão querendo classificar o policial militar como cidadão de segunda categoria. Não, o nativo ele não pode. Não só pode, meus irmãos policiais militares do Brasil, os senhores não só podem como devem. Artigo 1º, inciso 2º da Constituição Federal, é um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, que muita gente gosta de usar esse termo. Artigo 1º, inciso 2º, soberania, 2º, direito à cidadania. Então o policial militar vota no DERIT e não pode cobrar depois do seu deputado? Não pode, algo que tenha causado insatisfação? Isso beira o absurdo. E o pior, a incoerência de alguns, né, querendo defender isso. Não, o policial não pode. Então o policial, para votar no deputado, ele serve. Para votar no presidente, ele serve. No governador, serve. Depois, para cobrar e se manifestar, ele não pode. Isso é um absurdo. Deputado, tem muitas pessoas, procuradores, até juristas, que entendem de forma contrária. E aí eles tecem o mesmo raciocínio partindo, né, desse pressuposto de que a Constituição proíbe a filiação a partido político, a participação de greves, e deriva daí um entendimento também que os policiais não podem participar em manifestações de cunho político partidário. Isso também está no regulamento disciplinar, por exemplo, da Polícia de São Paulo, tem um trecho ali que fala que eles não podem participar de manifestações político-partidárias. A gente teve o caso do coronel Alexandre Lacerda, que foi punido com afastamento, está sendo investigado, inclusive com a assinatura ali do comandante da PM, do seu comandante. Isso poderia ser encarado até como uma quebra de hierarquia, uma insubordinação. Eu não vejo os policiais como cidadãos de segunda classe, pelo contrário, são cidadãos especiais, né? O Estado lhes outorga o direito de portar armas, eles são o braço armado do Estado, braço armado da sociedade. Então, eles têm mais responsabilidades nesse sentido e mais deveres. Então, a minha pergunta para o senhor é o seguinte: isso não pode levar, imagine só, os comandantes dos policiais militares aqui em São Paulo, em qualquer estado, são os governadores. De repente, eles participam de manifestações que têm um cunho crítico àqueles governadores, ou então que apoiam determinado político, nesse caso do 7 de setembro, presidente da República. Isso leva a uma politização das polícias e isso impõe um risco grave ao Estado Democrático de Direito e até na função dos policiais, que não é essa, né? Uma função muito específica, que é de portar armas, de defender a sociedade. Discordo completamente, Amanda, e vou pontuar tecnicamente o porquê, com a visão desses procuradores que você mencionou. Em primeiro lugar, existe uma hierarquia das leis. E o que está previsto na Constituição Federal, principalmente no artigo 5º como direito fundamental, já mencionei, que não pode ser alterado nem por proposta de emenda à Constituição, não pode ser comparado ao que está no regulamento disciplinar da polícia. Peraí, então o regulamento é inconstitucional, ele não deveria existir, é isso? Não deveria ser mudado? Não só deveria, como deve, para manter a hierarquia e disciplina. Mas o que o regulamento fala é de manifestação político-partidária. Exato. É um coronel da Polícia Militar, Coronel Alexandre, que você mencionou, ele não subiu no palanque fardado,
Detalhe, faço uma distinção. Representando a instituição, apoiando determinado grupo político. Não fez isso. Vou concluir. A manifestação do 7 de setembro, a qual estarei lá na Paulista, ela não é uma manifestação político-partidária, é uma manifestação cívica. Não, é uma manifestação política, deputado. A gente não pode fazer essa confusão. Não, ela vem, não, lógico, ela vem sendo convocada pelo presidente da República, uma manifestação em apoio a ele. Não é uma manifestação Não é, política. é uma manifestação do dia 7 de setembro, não sei se você sabe, que comemora a independência do Brasil. É isso, é uma manifestação cívica. E a vedação aos policiais é que eles estejam desarmados. Aí eu oriento eles que façam isso, porque a Constituição prevê esse direito fundamental de direito de reunião pacífica, que é coisa que o militar faz. Quem causa depredação ao patrimônio público, privado, quem ateia fogo na estátua do Borba Gato são os comunistas, não são os policiais. Pelo contrário, olha só como o policial é um cidadão de primeira categoria. Até a manifestação que o policial eventualmente não concorde, não compactua com aqueles ideais, ele, por uma questão ética e uma obrigação como cumpridor da lei, ele trabalha, como eu trabalhei várias vezes na Avenida Paulista, garantindo esse direito constitucional daqueles que discordam do seu pensamento. Agora, achar que o policial não pode se manifestar no horário de folga, porque no regulamento disciplinar está falando que não pode participar de manifestação político-partidária. E um outro detalhe, sobre o Coronel Alexandre, ele está respondendo um inquérito policial militar. Ele não foi punido absolutamente de nada. A única punição que ele sofreu foi ter se afastado do comando. A ficha dele não é só limpa, como ele é um exemplo dentro da Polícia Militar. Um oficial que trabalhou na rota, na corregedoria, um pai de família, que tem sim o seu direito de manifestar a sua revolta ou insatisfação com um determinado político, inclusive comigo, se eventualmente ele tiver confiado o voto a mim. O que aconteceu com ele foi que tiraram um print da sua rede social privada, não foi pública, no horário de folga, até a foto dele, ele está paisana na rede social. E algum inimigo dele ventilou isso e estão querendo usá-lo como exemplo. Bom, se a gente faz isso com o coronel, imagina com o soldado. Estão querendo calar o nosso policial. Essa que é a realidade.